seja, agora por fim, né, vimos o dolo direto, dolo indireto, né, e as suas espécies. Agora o dolo genérico e o dolo específico. Gente, o dolo genérico e o dolo específico é um desdobramento do dolo direto aqui, tá? Bem tranquilo, bem sossegado. O genérico, o nome já diz, ó, né? Generalidade, tá joia? Ou seja, são aqueles tipos penais que não têm um especial fim de agir. Ele não tem um especial fim de agir. Por exemplo, matar alguém, é matar e pronto, tá? Ele não tem uma especificidade no crime. Diferente quando eu falo do dolo específico. Aí o crime, né, que ele vai praticar aquele crime que tem uma finalidade específica. Normalmente ele vai vir com essa expressão aqui no tipo penal descrito lá. Ele vai colocar a conduta e vai praticar aquela conduta com o fim de. Vou te dar o exemplo do artigo 319 aqui, ó, do Código Penal, que é o crime de prevaricação. Lá mais ou menos ele fala assim, ó, que eu vou deixar, funcionário público, né, deixo de praticar ato de ofício ou pratico em desacordo com determinação legal, aí ele vem com o fim de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Ó a finalidade, eu deixo de praticar o ato de ofício ou pratico esse ato em desacordo com determinação legal com uma finalidade específica. Por isso, dolo específico. Qual é a finalidade específica na prevaricação? Com o fim de quê? Com o fim de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Beleza? Então é só um desdobramento. Não sei se poderia vir na tua prova, mas está aí. Mas os principais é o nosso dolo direto e o nosso dolo indireto na modalidade, aqui o nosso dolo indireto, né? Na modalidade dolo eventual, porque o alternativo é uma subespécie do indireto, mas não é aceito aqui no nosso direito penal. Fechou? Então vimos as espécies de dolo com as teorias aqui. Vamos dando seguimento no nosso estudo agora ali. Olha só. Agora, a gente, lembrando, não vamos, né, nos perder no tempo, no caminho aí. Nós estamos dando o quê? Estamos lá no primeiro substrato do crime, que é o fato típico. Entramos o quê? No estudo dos elementos. Estamos no primeiro elemento, que é a conduta. O que nós já estudamos da conduta? Já estudamos na conduta o seu conceito, comportamento humano, voluntário, né? Dirigido a uma finalidade. Depois vimos as hipóteses de ausência de conduta e entramos nas espécies de conduta. As espécies de conduta eu tinha dito a vocês que eram duas espécies, ou dolo ou culpa. E aí, primeiro nós estudamos o dolo, do qual nós acabamos de terminar, né? Tudo do dolo, e agora vamos entrar na segunda espécie de conduta, que é a conduta culposa, né? Que é o crime culposo aqui. Tranquilo? Previsão legal também está lá no artigo 18, só que agora no inciso 2º, né? Está no inciso 2º, o dolo está no inciso 1º, a culpa está lá no 18, inciso 2º do Código Penal. Gente, o que é a culpa? O que é o crime culposo? Bem simples. De uma forma bem simplória de você entender, é aquele crime que é o crime que você vai praticar, é o crime que você pratica sem querer, né? Eu pratico o crime sem querer. Por isso que eu disse, ó, consiste em uma conduta voluntária que realiza um fato não querido, não desejado, né, pelo agente. Então eu pratico determinada conduta, tá joia? Eu pratico determinada conduta e aí, né, e tem um resultado criminoso do qual eu não tinha o desejo de praticar. Por isso que eu disse, é o crime que você pratica sem querer, tá joia? Basicamente essa seria a culpa. E o que nós vamos cuidar? Mas não é bem assim. Para que você tenha o crime culposo, né, para que você tenha o crime culposo aqui, nós temos que verificar os seus elementos, tá? Os seus elementos, que é muito importante. Então a primeira informação dos elementos da culpa aqui, ó. Nós temos aqui todos esses elementos, tá? Aqui está errado, aqui é ABCD, que era E. Olha só, temos 1, 2, que é as formas de violação, 3, 4, 5 elementos, tá? 5 elementos da culpa aqui. Primeira informação importante. Todos esses elementos são cumulativos. Se faltou um elemento, não tem o crime culposo, não tem culpa. Tá joia? Então todos os elementos são cumulativos. Essa é a primeira informação importante. E agora vamos trabalhar cada um dos elementos da culpa, que é uma espécie de conduta. Tem que ter o quê? Uma conduta humana voluntária. Aqui isso coincide exatamente com o conceito da conduta, né? Tem que ter essa conduta humana e ela tem que ser voluntária. Beleza? Violação de um dever de cuidado objetivo. Aqui eu costumo dizer o seguinte, nas provas mais tranquilas aí,
né? Quando eu falo provas mais tranquilas, são as provas ali, por exemplo, agora do DEPEN, prova de agentes que vão de Polícia Civil, técnico do TJ, Defensoria Pública, tranquilo? Que não seja ali uns concursos um pouco mais pesados, vamos dizer assim, delegado, juiz, promotor, defensor público, que aí muda um pouquinho ali a forma de colocar. Mas nesses concursos, esse elemento aqui, que é a violação do dever de cuidado objetivo, ele é o divisor de águas para você já bater teu olho na hora da questão e saber que está falando de crime culposo, né? Você já vai saber que está falando de crime culposo. Ou seja, porque o crime culposo, né, antes de eu adentrar com vocês aqui, ó, o crime culposo, de fato, você vai praticar ele porque você violou um dever de cuidado, tá joia? Mas não basta você violar um dever de cuidado. Esse dever de cuidado tem que ser um dever de cuidado objetivo. O que significa um dever de cuidado objetivo? Objetivo significa que qualquer pessoa, né, se tivesse um pouquinho mais de cautela, tá joia? Observaria e não erraria com você, né? Não cometeria aí exatamente essa violação desse dever de cuidado, tá joia? Só que por que eu disse que esse hora que você bater o olho desse elemento, você já vai verificar que está falando de crime culposo? Porque eu tenho as formas de violação do dever de cuidado. Então, quais são as formas? A imprudência, a negligência, tranquilo? E a nossa imperícia. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O crime culposo, ele vai ser cometido ou por imprudência, ou por negligência, ou por imperícia. Sempre assim. Tá joia? O que é uma imperícia, o que é uma imprudência, o que é uma negligência? Vamos desmanchar cada um deles que vai ficar fácil para você verificar. O primeiro que a gente vê é a nossa imprudência. O que é ser imprudente? O que é imprudência aqui no nosso crime culposo? Eu faço mais do que devia, né? Eu faço mais do que devia e aí eu acabo cometendo o delito. Lembra, em aulas anteriores, eu dei um exemplo para você lá quando estávamos falando do dolo, eu estava falando do dolo para vocês, e aí falei do dolo eventual, ele tem aquele exemplo de você 3 horas da manhã passando no sinal vermelho, né? Lá no carro, e aí você olhou, não via ninguém, quando você passou, veio a moto e bateu no seu carro. Veja que nesse caso ali, você foi o quê? Imprudente. Você fez mais do que devia. Você deveria permanecer ali no sinal vermelho parado, e você fez mais do que devia. Então, naquele exemplo que eu dei, você responderia lá pela lesão corporal, beleza, na modalidade culposa, pela imprudência, pela violação do dever de cuidado na modalidade imprudência, beleza? A negligência é o inverso. A negligência eu faço menos do que eu devia, tá joia? Eu deixo de fazer alguma coisa que eu deveria ter feito e aí acabo causando aquele resultado criminoso, né? Por exemplo, sei lá, vamos imaginar que você vai fazer um concurso aí, né? Nós vamos fazer um concurso pro DEPEN aí. Com o DEPEN, a primeira coisa que você vai receber lá, o que você vai receber? Uma das coisas que quando você passar um concurso, você tomar posse, você entrar em exercício lá no teu trabalho, você vai receber uma arma de fogo, né? Você vai receber lá uma pistola. Eu não sei como é que funciona o DEPEN, mas a princípio eu acho que é cautelada, né? Fica na cautela de cada, hoje policial, né? São policiais penais. Então você vai ter essa arma. Você vai ter que limpar a sua arma, dar manutenção nela, né, velho? Senão você não der manutenção, vai chegar um dia que vai precisar dela, ela vai travar, cheia de terra. E aí não dá, então por favor, vamos limpar. Só que quando você vai fazer a manutenção do seu armamento, qual é o primeiro procedimento que você vai adotar quando da limpeza do seu armamento? Você vai desmuniciá-lo totalmente, né? Você vai desmuniciar para você poder limpar. Mas aí você faz o seguinte, não, vou dar só uma limpadinha por fora, tá? Vou passar aqui um paninho meio úmido com óleo aqui, só para dar uma lubrificada, e eu não preciso desmuniciar não. E aí você está passando aquela flanelinha ali, quando você passou, ela escorregou, você foi querer segurar, seu dedo foi no gatilho, você tentou um disparo e acertou na perna do seu colega que estava do seu lado. Mas você foi negligente, você fez menos do que devia. Então você vai responder aí na modalidade culposa, tá joia? Na espécie, né, de conduta culposa, modalidade de negligência. E o que é a imperícia? A imperícia, ela vai estar no campo da profissão, arte ou ofício, né? O que seria isso? Por exemplo, um médico, né, um exemplo clássico que a gente tem aí que fica fácil de ser visualizado. O médico, ele é um médico clínico geral, ele não tem especialidade nenhuma. Olha a dica, ele não tem especialidade nenhuma, ele não é perito em nada. Tá joia? Ele é clínico geral. E aí ele inventa de fazer uma cirurgia plástica em determinada mulher. E aí, em decorrência dessa cirurgia, ele acaba matando essa mulher. Tá joia? Dentro do procedimento cirúrgico. Então veja que ele vai responder por esse homicídio na modalidade culposa, mas por imperícia. Por quê? Porque ele não tinha essa aptidão técnica para realizar determinado fato, beleza? Então, violação do dever de cuidado são as 3 modalidades: imprudência, tá joia? Negligência e imperícia. Aparecesse um desses 3 nominhos na tua prova, já liga a antena que nós estamos falando de crime culposo, tá joia?
a previsibilidade. Ou seja, aqui ó, ele tem que ser o quê? Que eu falei, previsível. Né? O fato tem que ser previsível. Lembrando que é diferente de um fato previsto. O que é previsto já está previsto ali, ó. Né? Que pode acontecer mesmo, está na iminência ali. Agora, previsível, pô, tá, é previsível que aconteça. O exemplo lá que eu dei para vocês, furando sinal vermelho 3 horas da manhã, olhando, porra, é um fato previsível. Então, tem que ter essa previsibilidade. Nexo de causalidade, tem que ter ali aquele vínculo entre a conduta e o resultado. Tem que ter o vínculo entre a conduta e o resultado. E por fim, a nossa tipicidade. Gente, o que funciona essa questão da tipicidade? Os crimes culposos não, desculpa, os crimes dolosos funcionam assim, no direito penal, ó. A regra, você só vai, qual que é a regra? Você só pode ser punido por determinado crime, vamos dar regra, né? Você só vai poder ser punido, tá joia, por determinado crime, se você praticá-lo dolosamente. Então, professor, qual que é a regra mesmo? Deixa eu ver se eu cliquei. Em regra, eu só posso ser punido por determinado crime se eu o pratiquei de forma dolosa. Beleza? É isso que traz para nós o 18, parágrafo único. Tá joia? Quando você fizer a leitura, você vai ver. Então, em regra, eu só vou ser punido por determinado crime se eu praticá-lo de forma dolosa, vírgula. Salvo se o crime trouxer de forma expressa a modalidade culposa. Então, o que acontece aí? Tem crime que ele só traz a modalidade dolosa. Então, a regra é só se eu praticar a título de dolo ele. Seja dolo direto, seja dolo eventual. Agora, tem crime que, além do dolo, ele também traz a modalidade culposa de forma expressa para nós. Por exemplo, o homicídio. Né? Se você pegar lá o artigo 121, parágrafo 3º, lá do Código Penal, ele diz: se o homicídio é culposo, detenção de 1 a 3 anos. Né? Lesão corporal, se a lesão corporal é culposa. Então veja que são alguns crimes que ele traz de forma expressa a modalidade culposa. Então, se ele traz de forma expressa a modalidade culposa, o que acontece aí? Nesse caso é possível também punir pela modalidade culposa. Então, se não tiver de forma expressa no crime lá a punição da modalidade culposa, eu só posso ser punido se eu praticá-lo a título de dolo. Fechou? Por isso, tipicidade. Tem que estar tipificado lá de forma expressa a modalidade culposa para que eu possa ser punido. Bingo? Tranquilo? Então, vimos os elementos aí da culpa. O que a gente vai ver agora para fechar a culpa aqui? A gente vai verificar agora o seguinte: são as espécies de culpa. Tá? Agora a gente vai trabalhar as espécies de culpa. E aqui tem questãozinha massa na prova, hein? Aqui tem questãozinha legal. Nós temos a chamada culpa consciente, culpa inconsciente, culpa própria ou propriamente dita, culpa imprópria ou culpa por equiparação, assimilação, extensão. Aí são vários nomes que a doutrina dá. Tudo bem? Culpa consciente é chamada uma culpa com previsão. Então o que acontece? Quando nós falamos do dolo eventual, o fato era previsto. Quando nós falamos aqui dos elementos da culpa, do crime culposo, o fato é previsível. Foi isso que nós falamos. Então, o fato previsto, dolo eventual lá, e aqui o fato na culpa, no crime culposo, o fato é previsível. Beleza? Mas cuidado com a culpa consciente. Né? Que essa culpa consciente, que é uma das nossas espécies, ela é o quê? Uma culpa com previsão. Então, na culpa consciente aqui, ó, o fato, ele é previsto também. Tá? O fato aqui, ó, também é previsto. Tá joia? Calma que você já vai entender isso devagarzinho. Vamos, só guarda essa informação. Se eu estou falando de dolo eventual e dolo de, né, do dolo de uma forma geral, o fato é previsto. Se eu estou falando de dolo, o fato é previsto. Se eu estou falando de culpa, o fato é previsível. Cuidado só com a culpa consciente, que também o fato lá é previsto. Tá joia? Diferente da culpa inconsciente, que o fato aqui, ó, aqui sim entra na nossa regra geral do crime culposo. Aqui o fato, aqui é fato previsível. Beleza? O fato aqui é previsível. O fato é previsível. E na culpa própria, propriamente dita, e a culpa imprópria. Vamos trabalhar cada uma delas? Só vamos deixar de molho a nossa culpa consciente. Olha a culpa inconsciente, o que ela é? Ó. O agente não prevê o resultado, que entretanto ele era previsível. Olha aí, ó. Né? Ou seja, eu fui atravessar o sinal vermelho lá 3 horas da manhã, ou seja, eu não previ aquele resultado, ok?
Mas era um resultado previsível? Claro que era, eu estava passando o sinal vermelho. Então veja que na culpa inconsciente, o fato sempre ele é previsível, como eu acabei de falar para vocês. Tá joia? Culpa propriamente dita, olha lá, ó, é aquela que o agente ele não quer o resultado. O que significa ele não querer o resultado? Se ele quisesse o resultado, era dolo direto. Não assume o risco de produzir o resultado, que seria o quê? Dolo eventual. Então eu não quero e nem assumo o risco de produzir o resultado. Logo, estamos falando do que então? De uma culpa própria, propriamente dita. Porque se eu quisesse o resultado, dolo direto. Se eu assumisse o risco de produzir o resultado, dolo eventual, nós falamos anteriormente. Beleza? Então pronto, então cuidado com a culpa inconsciente, né? O fato, eu não previ aquele resultado que era previsível. Beleza? Na culpa própria, eu não quero o resultado e nem assumo o risco de produzi-lo. Tá joia? Agora volta aqui para a culpa consciente. Na culpa consciente eu gosto de explicar ela já colocando uma questão do CESP-UNB para você. Tá? Do CESP-UNB para você, que aí você vai entender bem certinho como ela funciona e como que a banca cobra de você isso aí. Caiu uma questão mais ou menos assim, ó. Tinha um casal, é o exemplo que eu trago em sala que é fatal para você visualizar. Tinha um casal, né, um casal circense, eles trabalhavam em determinado circo, né, marido e mulher, e eles faziam o número do atirador de facas. A mulher ficava com uma maçã na cabeça e ele atirava as facas, tirando a maçã da cabeça dela, beleza? Em determinado dia lá que estavam realizando o show, ele atirou a faca e acertou o rosto dela, causando lesão corporal. Né? Ele errou, ele atirou a faca, né, fazia esse show direto, várias, né? Ou seja, trabalhava no circo. E naquele dia ele errou e acertou o rosto dela com a faca e acabou causando lesão corporal na esposa. E aí o CESP contou essa historinha e disse o seguinte: nessa situação hipotética, o marido agiu com dolo eventual. Ponto. Verdadeiro ou falso? Olha só, casal circense, beleza? Era um casal circense, trabalhava no circo, realizando o número do atirador de facas. Em determinado dia, que eles realizavam um número lá, né, no show, ele errou, o marido errou a faca que acertou o rosto da esposa, melhor dizendo, e aí causou lesão corporal. Ponto. Nessa situação hipotética, o marido lá vai responder por lesão corporal na modalidade dolo eventual. Beleza? E aí você tem que dizer verdadeiro ou falso, como vai ser na sua prova do DEPEN. Gente, bem tranquilo. Como que você vai analisar tudo isso aqui, ó? Tá? Como que você vai fazer essa análise? Vamos verificar aqui, ó. Porque pode fazer a confusão, né? Esse tipo de questão ele está tentando buscar o teu conhecimento aqui. Se você sabe se é dolo eventual, se é dolo direto, se é culpa consciente, se é culpa inconsciente, é isso que ele quer que você faça. Então vamos lá? Bem fácil. Era dolo direto? Ele tinha vontade de acertar a faca no rosto da mulher dele? É óbvio que não. Tranquilo? Então descartamos o dolo direto. Descartamos o dolo direto. Mas o dolo eventual, ele assumiu o risco de produzir esse resultado? Né? O que nós vamos observar? Primeira coisa que tem que fazer. Vamos pegar aqui, ó. Vamos trabalhar aqui, ó. Dolo eventual. O dolo eventual. No dolo eventual, o fato é previsto, o resultado lá, né? É previsto ou o resultado é previsível? Gente, ele é previsto, já vimos isso. Então nós temos aqui, né, o fato previsto. E aí nós vamos montar aqui do lado, ó. Culpa consciente. Na culpa consciente, o fato é previsto ou previsível? Na culpa consciente, culpa com previsão. O fato também ele é previsto. Então a gente não consegue resolver. Né? Eu não sei se é dolo eventual, como ele afirmou na questão, eu não sei se é culpa consciente, porque os dois aqui, ó, nos dois o fato é previsto. Né? Nos dois o fato aqui, ó, ele é previsto. Tranquilo? Nos dois o fato é previsto. Essa é a grande questão. E aí você começa a dar aquela bambeada para saber exatamente, né, como que ia funcionar. E aí, o que acontece? Fica simples agora aqui para você observar, ó. Tá joia? No dolo eventual, o que é assumir o risco de produzir o resultado?
Eu vejo o resultado e mesmo assim eu continuo. Né? Eu vejo o resultado e mesmo assim eu continuo. Tá joia? Só que no dólar eventual aqui, ele quer o resultado? Não, ele não quer o resultado. Lembra? Ele não quer o resultado. Mas para ele tanto faz, ele continua realizando sua conduta. Então aqui, ó, não quer o resultado. Ele não quer o resultado também. Não quer o resultado. E na culpa consciente? Da mesma forma. Não quer o resultado. Professor, até agora não adiantou nada. Até agora não adiantou nada. Está tudo igual, o dólar eventual e a culpa consciente aqui. Então não adianta não conseguir resolver. Até agora não, mas você vai resolver agora. Olha só, no dólar eventual, o fato lá, o resultado ele é previsto, mas mesmo assim ele continua. Lembra do racha? Ele não quer o resultado, mas também se acontecer, tanto faz. Para ele, tanto faz, tanto que ele continua com a conduta dele. Diferente da culpa consciente, que nesse caso aqui, para ele não tanto faz. Ele não quer o resultado de maneira nenhuma. Por que ele não quer de maneira nenhuma? Porque ele acredita sinceramente que esse resultado não irá ocorrer. E por que ele acredita sinceramente que esse resultado não irá ocorrer? Porque ele acredita na sua, a palavrinha mágica aí, ó, habilidade. E essa habilidade dele, ó, tá? Aqui, ó, habilidade aqui, ó, tá? E essa habilidade dele, ele entende o que? Pela habilidade que ele tem, esse resultado, ele pode evitar sempre esse resultado. Tranquilo? Então aqui é a diferença. Aqui para ele, ó, tanto faz aqui o resultado ocorrer ou não. Olha lá, ó, pode. Ele aceita o resultado, na verdade. Ficaria melhor aqui, ó. Ele aceita o resultado. Tá? Ele aceita. Lembra a teoria do assentimento, do consentimento? Ele consente com aquele resultado. Ele não quer, mas ele consente. Esse é o dólar eventual. Então, aqui está a diferença. Nesse caso da culpa consciente, ele não consente com o resultado. E ele entende que ele pode evitar esse resultado sempre, por quê? Porque ele acredita na sua habilidade. Então a questão era falsa. Né? O marido lá, quando ele atirava as facas, o fato era previsto, ele não queria o resultado, mas ele aceitava esse resultado de acertar o rosto da esposa dele? É óbvio que não. Lá era uma culpa consciente, porque o fato era previsto, ele não queria o resultado, e ele entendia que ele poderia evitar aquele resultado, né? Por quê? Devido à sua habilidade que ele tinha. Então a questão ficou falsa. Lembra que eu falei? Nessa situação hipotética, o marido agiu com dolo eventual? Não. Nessa situação hipotética, o marido agiu com culpa consciente. Portanto, questão falsa. Então, cuidado com a diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente. É um fiozinho só que diferencia um instituto do outro para você não perder isso na prova. Belezeira? Tranquilo? Então, show de bola. Eu sei que aqui é um pouco mais complexa a parada, tá? Aqui um pouco mais complexa a parada, mas se tá assistindo de novo no vídeo aí, vai vendo, depois você vai mandar dúvida para mim, a gente vai tentando melhorar cada vez mais para que você fique afiado. Mas não é difícil, basta você observar esses requisitos aqui, você vai ver que dá certo aí para você desenvolver na tua provinha. E por fim, a nossa culpa imprópria aqui, né? Gente, a nossa culpa imprópria, o agente sempre vai agir por um erro, tá joia? E qual que é esse erro dele? Ele vai praticar determinada conduta acreditando, na prática, no momento que ele vai praticar essa conduta, ele está piamente acreditando, mas tá, ele acredita no quê? Que ele está atuando acobertado por uma excludente de ilicitude. Olha lá, ó, tá? Ele está agindo acobertado por uma excludente de ilicitude. Ou estado de necessidade, ou legítima defesa, cumprimento de dever legal, exercício regular do direito. Então o que acontece? Ele pratica aquela conduta que pelas circunstâncias faz ele acreditar que está agindo o quê? Com base em uma excludente de ilicitude. Exemplo, que aí fica fácil de você visualizar comigo. Bem fácil aqui, ó. O exemplo aqui seria o seguinte. Eu vou dar o mesmo exemplo que eu trago em sala de aula, que fica tudo mais fácil. Abriu a porta ali, né? Um desafeto falou assim: ah, é você que está aí, William? Um desafeto meu antigo. Ele falou assim: eu vou aqui e já retorno aqui. Não, só vou buscar um negócio ali e já retorno aqui, que nós vamos acertar aquela pendência que nós temos. Eu falo: beleza, pode ir lá. Quando ele retorna, o que eu imaginei que ele foi buscar? Uma arma.
Beleza? Quando ele retorna, ele abre a porta novamente e leva a mão no bolso de trás da calça dele. Quando ele leva a mão no bolso, eu saco a minha arma mais rápido e dou um disparo fatal, ele cai morto. Beleza? Quando nós chegamos próximo, ele não tinha arma nenhuma no bolso traseiro da calça dele, no bolso de trás da calça. Ele foi sacar um bilhete de pedido de desculpa para mim. Tranquilo? Então o que aconteceu aí? Ó? Eu estava em legítima defesa nesse caso? Claro que não. Qual era a agressão injusta dele? Nenhuma, porque ele não tinha arma nenhuma. Ele tinha um bilhete de pedido de desculpas. Estou te dando o exemplo do bilhete que foi da prova. Mas tem o bilhete, tem outra questão da prova que o cara vai entregar uma Bíblia. Porque ele era um assassino e cumpria suas ameaças. E aí ele foi, né? Quando ele encontrou o cara, ele foi, sacou aqui, foi entregar uma Bíblia, né? Para selar a paz entre eles. E o outro atirou. Então você só vai mudar o objeto ali, a situação. Mas a ideia é essa. Você observa que, pelo contexto, ele aberta a porta, vê o desafeto, o antigo. Ó, vou ali buscar um negócio, vou voltar aqui pra gente acertar aquela pendência nossa. Faz eu acreditar que ele foi buscar uma arma e que ele podia estar realmente armado? Sim, pô, né? Então eu fantasiei na minha cabeça, pelas circunstâncias, fez eu acreditar que eu estava em legítima defesa. Que na verdade eu não estava porque não existia agressão injusta. Tá joia? Para me repelir. Então nesse caso, eu agi o quê? Com a chamada culpa imprópria lá nos termos do artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Fechou? Tranquilo? Bem simplesinho. Essas são as nossas espécies de culpa aí que nós temos agora. Tá joia? Gente, vamos lá. Agora olha só. Mudando de assunto, tá? Mudando de assunto que eu digo, nós estamos falando das espécies de culpa. Terminamos aí a modalidade culposa. Ainda dentro da conduta, nós temos o chamado crime pré-doloso. Fato típico, primeiro elemento, conduta. Estamos dando conduta. Olha só, vou relembrar. Conceito de conduta, hipótese de ausência de conduta. Terminamos agora as espécies de conduta. Espécie dolosa e espécie culposa. E ainda vamos trabalhar agora o nosso crime pré-doloso. Tá joia? Gente, o que é crime pré-doloso? Bem simples. Ele é uma figura que a gente chama de figura, né? Esse crime pré-doloso aqui, ó, tá lá no artigo 19. Ele é chamado de figura híbrida. A figura híbrida. E por que figura híbrida? Porque ele tem um dolo no antecedente e culpa no consequente.